queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez nessa manhã para a nossa escola bíblica dominical, podermos estudar a palavra do nosso Deus. É bom demais, irmãos, podermos compartilhar da palavra do Senhor. Não existe nada mais confortador, nem algo que possa nos ajudar tão grandemente como o estudo da palavra do Senhor. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer ao Senhor pela misericórdia dEle, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa manhã, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudarmos, ó Deus, a Tua Palavra. Pai, abençoe esses meus irmãos queridos, ó Pai, que agora acompanham, ó Deus, a nossa escola bíblica dominical. Pai, escreve a Tua Palavra no coração deles, ata a Tua Palavra na mente deles, ó Deus, e nos dê direção, Deus, para compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fica conosco, ó Pai, e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá, então, para o estudo da nossa palavra? Amém, irmãos. Então, nós vamos estudar, darmos continuidade, então, à nossa lição de Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos estudar a lição 12, o Concílio em Jerusalém. O texto básico é Atos, capítulo 15, versos de 1 a 29. O texto devocional, Salmo 133, e o versículo-chave, o Salmo 133, versículo 1, que diz: ó, quão bom e agradável viverem unidos, irmãos. Nós temos alguns alvos da nossa lição nessa manhã para alcançar. Esses alvos é saber entender que a convivência fraterna deve levar a decisões acertadas na vida da igreja, ter a convicção de que quaisquer questões devem ser avaliadas e decididas sob a orientação do Senhor, e buscar, como os cristãos primitivos, a solução para os problemas da igreja baseado nos princípios divinos, né? Então é a orientação da palavra de Deus, que todas as decisões que nós vamos tomar enquanto igreja, todas as divergências, discordâncias que nós precisamos tomar, nós precisamos fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, tudo de acordo com a orientação que nos é dada através da palavra de Deus, e nós precisamos buscar. Mas antes de nós aprofundarmos o nosso estudo, eu gostaria de trazer algumas questões para os irmãos, para nós pensarmos um pouquinho. O texto devocional fala no versículo 1, Salmo 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. A pergunta que eu faço para os irmãos é: todos nós concordamos com essa afirmação? O que significa viver unidos com os irmãos? Será que temos desenvolvido uma convivência agradável em nosso meio? Temos tido sabedoria, temor a Deus e discernimento espiritual para buscar a solução para os problemas que a igreja enfrenta? Quando nós paramos para pensar um pouquinho sobre a questão das dificuldades que a igreja muitas vezes vive, nós vamos ver que a maioria delas podem ser resumidas em problemas de comunhão. E quando o salmista diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos, ele quer dizer que para nós que é a vontade de Deus que os irmãos não só vivam unidos, mas que também eles tenham comunhão, de maneira que eles possam, então, de fato, vivenciar todas essas coisas. A vontade de Deus para a igreja é que ela tenha união e comunhão entre os irmãos. E dessa maneira, e tendo isso em vista, nós precisamos, de fato, buscar ao Senhor para que o Senhor nos ajude nos dar sabedoria, temor e entendimento espiritual para podermos solucionar todos esses problemas que a igreja tem que enfrentar. Nós vivemos dias muito difíceis. E esses dias de quarentena, que a igreja não pode estar junta, que a igreja está separada nesse sentido, nós vemos então como é importante, como é bom podermos viver juntos, e que falta faz a presença dos irmãos, né? Estarmos juntos na comunhão do ajuntamento. Então esses são alguns pontos para nós pensarmos aqui nesta manhã. A igreja primitiva, ela, de certa maneira, havia encontrado no sistema da Assembleia Local um caminho democrático aprovado por Deus para suas decisões coletivas, né?
Nós vemos lá em Atos capítulo 6, quando estava acontecendo algumas dificuldades ali dentro da igreja, que os apóstolos não estavam conseguindo suprir todas as necessidades da igreja. Eles então reúnem a igreja e dizem para os irmãos: olha, irmãos, vocês precisam escolher entre vocês homens experientes, cheios do Espírito Santo do Senhor, para que eles possam servir às mesas enquanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aí, nesse sentido, nós percebemos então que a multidão dos discípulos, chamado comunidade, convocada para a escolha da liderança em Atos 6, transforma-se na igreja Assembleia de Atos 8, 9, 11 e 12. A igreja, então, portanto, é ao mesmo tempo uma comunidade local e universal, com as características de um organismo vivo descrito como o corpo de Cristo aqui na Terra. Então, desta maneira, nós percebemos que a igreja encontra nesse sistema de assembleia, onde nós nos reunimos como igreja, como fazemos hoje, para decidir as decisões de maneira pública, coletiva e democrática, e entendemos dessa maneira ser também uma forma aprovada por Deus, e isso, de maneira geral, é uma forma que nos ajuda a compreender a sistemática da igreja e a resolver algumas questões, né? Então, mas o grande problema que nós vamos ver aqui é que estava acontecendo na igreja de Antioquia e também em outras igrejas algumas questões de ordem doutrinárias. Ou seja, algumas pessoas haviam saído de Jerusalém e foram para as igrejas e começaram a pregar algumas coisas que destoavam, então, daquilo que a igreja de Jerusalém pregava, e a igreja de Jerusalém pregava, de fato, que a salvação era pela fé, era pela graça, que era necessário evangelizar todas as nações, que a salvação não era só para o judeu, mas também era para os gentios, eram para os gregos. E dessa maneira, alguns problemas começaram a sitiar a igreja, e de maneira que a igreja foi obrigada. A igreja então se reuniu com um concílio em Jerusalém, onde a própria igreja havia nascido antes, e dessa maneira, como nós vamos ver no seio da história da igreja, sempre houve algum debate, algum questionamento de ordem doutrinal. E para solucionar esses problemas intercomunitários que afetavam a cristandade como um todo, a solução encontrada pela igreja primitiva foi o concílio, ou seja, cujo modelo é encontrado aqui em Atos 15. Então ela convocou as lideranças, convocou os apóstolos, convocou os presbíteros, dessa maneira eles se reuniram para discutir essas questões, para tentar sanar aquele problema que estava gerando uma grande quebra na comunhão nas igrejas. Mas as inquietações que assolavam a igreja eram de ordem da teologia cristã, que hoje nós chamamos de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. A grande questão que eles se reuniram para discutir era, afinal, somos salvos pela graça e pela fé, ou temos a necessidade de interpor entre nós e Deus as nossas obras? Porque o que estava acontecendo? Alguns haviam saído de Jerusalém e haviam ido para Antioquia e outras igrejas e começaram a pregar a seguinte coisa, que a única maneira daquelas pessoas que não eram da linhagem dos judeus serem salvas era se submetendo, primeiro, à circuncisão, segundo, obedecendo à lei mosaica, e terceiro, se submetendo ao rito judaico, dizendo que eles precisavam então dessas obras para evidenciar então a sua salvação. Mas esse era um discurso que destoava totalmente daquilo que a igreja vinha pregando. E a igreja vinha pregando que as obras de Cristo eram suficientes para a nossa salvação. As obras de Cristo eram suficientes para nos ajudar em todo o tempo a entender, então, aquilo que é a salvação nas nossas vidas. Então eles começam a discutir e falam assim, não, isso está errado. A salvação é pela graça, é pela fé. E de fato as obras não são os requisitos para a salvação, mas pelo contrário, as obras são o resultado da salvação que Cristo operou em nós. Então, por estar salvos, produzimos então boas obras em Cristo Jesus. Então, começa então uma discussão na igreja de Antioquia, que era uma igreja formada tanto por judeus quanto por gentios, que tinha como seu líder Barnabé, um judeu natural de Chipre. E entre esses judeus e gentios, até então não havia nenhum problema de comunhão, até que essas pessoas, alguns indivíduos partidários do mosaísmo, ou seja, fariseus,
queriam obrigar todos a viver como se fossem judeus. Começaram a querer dizer para eles que se eles realmente precisavam ser salvos, gostariam de ser salvos, eles precisavam viver como judeus. Eles deveriam se submeter, então, a todo aquele peso da religião judaica, a todos aqueles ritos nesse sentido. Então, começa aqui, era uma questão que começou a romper a comunhão com a igreja, e começou a haver algumas desavenças na igreja, e por isso, então, eles são obrigados a parar para discutir essas questões. E isso mostra para nós, irmãos, uma questão assim, muito importante, que é aquela questão de nós observarmos os discursos que são feitos, às vezes, por pregadores na igreja, e a necessidade de nós realmente examinarmos todas essas coisas à luz da palavra de Deus. Será que tudo aquilo que nos é anunciado, de fato, tem sua fonte na palavra de Deus? Será que tudo aquilo que tem sido pregado, de fato, tem sua origem na palavra de Deus? E por isso nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Nós não podemos, irmãos, nos afastar das nossas doutrinas que são prescritas na palavra de Deus por conta de discursos que muitas vezes querem agradar ou interpor. Nós vemos, na verdade, a discussão aqui, a grande diferença que existe entre ser cristão e ser religioso. O religioso está preocupado com os ritos, o cristão está preocupado em agradar a Jesus, agradar a vontade do Pai, obedecer à palavra de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que os problemas causados pela presença de gentios na igreja acabaram por chegar a um ponto crítico. Pedro havia aprendido que o homem deveria ser considerado impuro, nem mesmo os gentios. E a igreja em Jerusalém aceitaram os primeiros convertidos gentios em base iguais a dos crentes judeus. O partido ultrajudaico, todavia, partiu para uma contraofensiva, insistindo que os crentes gentios fossem circuncidados. E aí Paulo e Barnabé foram obrigados a disputar veementemente com eles, de acordo com Atos 15, indo o problema para o Concílio de Jerusalém. Ou seja, Pedro já tinha recebido a visão do Senhor. O Senhor tinha dado aquela questão quando ele vai para a casa de Cornélios para pregar a palavra dele, que era um gentio, e o Senhor mostra para ele que nós não podemos, de maneira alguma, considerar impuro aquilo que o Senhor purificou. Então, o desejo do Senhor, de fato, era salvar tanto gregos, quanto judeus, quanto gentios. Não havia, o Senhor não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que verdadeiramente entregam as suas vidas nas mãos do Senhor e abandonam as suas vidas pecaminosas, as suas vidas de pecado, de fato encontrarão em Cristo Jesus a salvação e a remissão dos seus pecados. Dessa maneira, antes de nós prosseguirmos, nós estamos falando tanto de concílio, é importante nós entendermos de fato então, o que é o concílio. A palavra concílio vem da palavra latina concilium, que significa assembleia, ajuntamento. O termo grego no Novo Testamento é sinédrio, que significa estar sentado com. E é empregado 22 vezes entre Mateus 5, 22 e Atos 24, 20. Então, dessa maneira, a igreja fez o quê? Ela fez um ajuntamento, ou seja, estava sentada em assembleia para poder discutir essas questões que estavam causando muita distinção e muitos problemas ali na igreja. Mas quem foram então as pessoas que participaram desse concílio ali de Jerusalém? Os principais líderes da igreja, né? Os apóstolos e presbíteros, ou seja, os anciãos, os pastores, estavam concordes com essa questão da salvação por meio da evangelização, ou seja, da pregação evangelística. De fato, que a salvação é pela graça, é pela fé e não por obra humana. Paulo e Pedro já haviam vivido essa experiência antes, já estavam ali, vamos dizer assim, bem alinhados na mesma linguagem, no mesmo pensamento, nesse sentido, e centralizavam a sua pregação do Cristo ressurreto, a salvação dos povos não judeus, ou seja, a salvação de todos aqueles que verdadeiramente querem entregar e almejam entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E aí, dessa maneira,
tudo indica que o período de divergência entre Paulo e Pedro já havia sido superado a respeito do judaísmo, de onde eles provieram. E aí Tiago, né, o irmão de Jesus, ele, não o Tiago apóstolo que foi martirizado por Herodes Agripa, ele então pede usa a última palavra e fecha a discussão citando a profecia de Amós 9:11. Em Amós capítulo 9, versículos 11 e 12, quando nós lemos aqui em Atos 15, a partir do versículo 13, da seguinte maneira: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Então, Tiago fecha isso lembrando que a pregação da palavra de Deus aos gentios também era um dos propósitos do Senhor. Era plano de Jesus, era plano do Senhor que o evangelho também pudesse ser alcançado e o evangelho pudesse alcançar essas pessoas que ali estavam vivendo aquelas circunstâncias. É importante nós entendermos que mais tarde, durante o século XVI, na Reforma Protestante, eles novamente, os reformadores, trazem à tona essa questão de que a salvação ela é pela fé, ela é pela graça, é somente pelas escrituras, ou seja, é somente pela pregação do evangelho, através da palavra de Deus. E eles trazem, então, à tona isso porque a igreja voltou de novo a essa discussão que havia ali e começa a implementar no decorrer do tempo algumas práticas que não eram bíblicas e começam a colocar para o povo que de fato a salvação era pelas obras. Eram as obras que eles tinham que fazer, as indulgências, as questões que eles colocavam como obrigatória, principalmente o catolicismo romano. Mas desta maneira, os reformadores trazem à tona dizendo: não, a salvação ela é pela graça, a salvação ela é pela fé, mediante a palavra de Cristo Jesus, mediante as escrituras. E os conciliares ali em Jerusalém discutem dessa maneira e dizem: olha, eles não foram felizes na sua fala, e dessa maneira entendemos assim que os principais líderes da igreja apóstolos estavam concordes de que a questão da salvação se dava mediante, então, a pregação da palavra, onde uma vez ouvida a palavra, isso gera fé no coração das pessoas, e uma vez que essa fé é gerada, isso leva as pessoas, de fato, a encontrarem o favor de Deus através de Cristo Jesus. E dessa maneira, então, irmãos, nós percebemos aí essa verdade oriente. Mas então, quais foram as decisões que eles tomaram lá? Primeiro, disseram que não à circuncisão. Ou seja, a igreja de Cristo não era um anexo à religião judaica. Não era um adendo, não era um melhoramento, não era um aperfeiçoamento da religião judaica. Mas, de fato, a igreja de Cristo foi chamada para ser o corpo de Cristo. Ser aquele, de fato, que foi chamado para viver com Cristo e viver os propósitos de Cristo aqui na terra. Então, os líderes afirmaram que não tinham envolvimento com o partido da circuncisão e por isso não concordavam com ele. Essas pessoas que haviam saído de Jerusalém e estavam indo para essas igrejas para pregar esse tipo de doutrina, não tinham consentimento, ou seja, não tinham apoio, não tinham um acordo da igreja para fazer tal dessas coisas. E por isso, irmãos, nós devemos nos nossos dias retomar a prática dos bereanos, né? A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos fala que os de Bereia, quando a palavra do Senhor era pregada, eles iam nas escrituras verificar se tudo aquilo que estava sendo anunciado verdadeiramente estava escrito, e nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado com muitos daqueles que muitas vezes se levantam
para causar confusão, falando aquilo que as Escrituras não dizem, fazendo aquilo que as Escrituras não mandam, anunciando aquilo que Deus não falou e falando no nome de Deus que não foram enviados. E nós devemos tomar cuidado disso. E aí Atos 15, 24 fala que de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. E essa palavra transtornar dá a ideia de indicar confusão. Causou confusão na mente de vocês, causou confusão no meio de vocês. E nós devemos tomar cuidado disso. E aí eu dou um exemplo para ficar bem claro isso para os irmãos. É uma situação que começou entre os anos de 97 e 1997, perdurou aí até 1998, 99, que foi chamado o Movimento dos 12, a Igreja dos G12. A ideia da igreja em células é interessante, é legal, mas o problema foi a aplicação disso e alguns costumes que eles tentaram implementar na igreja que destoavam das Escrituras, que não estavam nas Escrituras e que não achavam base bíblica para isso. E aí, por conta disso, se causou uma grande confusão, igrejas foram tomadas, igrejas continuam hoje ainda um grupo que saiu, brigando com um grupo que ficou ainda na justiça por posse do templo que muitas vezes foram vendidos para outras pessoas e assim por diante, foi uma grande confusão e nós devemos tomar cuidado disso. Aqui vale lembrar que grupos radicais isolados não representam a opinião da maioria sensata e equilibrada. Um outro parênteses que vale fazer aqui também, irmãos, é a questão por que o evangelho nos nossos dias é tão deturpado e o quanto nós sofremos por conta disso. Por causa de um grupo radical que faz aquilo que muitas vezes está destoando da palavra de Deus e logo todo mundo acaba pagando ou levando as consequências por causa desse grupo que não nos representa. E por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com isso. A igreja do Senhor precisa dar exemplo. Foi por isso que ela, nesse momento, passou a se reunir nas casas, passou a se reunir em casa, cada crente na sua casa. Até porque, como batista, nós temos um sacerdócio universal do crente. Ou seja, cada crente é responsável por si diante de Deus. Cada crente tem competência para ler as Escrituras e cultuar ao Senhor. E por isso nós estamos cultuando ao Senhor dessa maneira. Não é medo, mas é porque nós precisamos ser padrão. Padrão para os fiéis e principalmente dar testemunhos para os que estão de fora. E aqueles que agem contrário dessa maneira estão fazendo de uma forma que não é da vontade do Senhor e não nos representa. São radicais isolados que não representam o povo do Senhor. E com isso eles estavam perturbando a paz, trazendo discórdia, trazendo dificuldade e trazendo tantas coisas que nós temos visto acontecer nos nossos dias. É certo que, como pastor, eu gosto de ter a igreja fechada? Não gosto, irmão. Eu queria estar lá com a igreja aberta, até mesmo para poder servir a população do nosso bairro. Mas entendo que, como igreja do Senhor, nós precisamos dar o exemplo. O exemplo de que, por termos Cristo Jesus, nós somos exemplo para aqueles que estão nas trevas. E nós precisamos, então, irmãos, cumprir bem o nosso papel de dar o exemplo. Então eles disseram, olha, não. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos nos submeter a essas questões religiosas. Nós somos o corpo de Cristo. A graça, a fé e a palavra é suficiente para a salvação. Nós não precisamos de mais nada além disso. E aí, eles mostram também que a questão da necessidade de nós verificarmos a autoridade daqueles que foram enviados, ou seja, ao dizer que elegeram homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o Concílio de Jerusalém deixou bem claro quem poderia falar em nome da igreja do Senhor. E aí, um exemplo disso é quando nós vemos na primeira viagem missionária, quando o Espírito Santo fala ao coração da igreja, dizendo, separai para mim Paulo e Barnabé. Ou seja, o Espírito Santo separou e a igreja ortogou isso e os enviou, ou seja, dando autoridade a eles para fazer o quê? Para falar em nome da igreja, para falar do Evangelho do Senhor e para fazer a missão. E nós devemos tomar cuidado com aqueles que se dizem enviados da parte do Senhor, mas a sua palavra e a sua vida destoam daquilo que as Escrituras Sagradas elas nos mostram. Mas também, irmãos, a decisão unânime deles.
Então, a liderança ali, reunida naquele concílio, foi unânime. E eles chegaram à conclusão de que a fé em Jesus não precisa das obras da lei. E o compromisso com o Messias não incluía a permanência no judaísmo. Ou seja, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras. Ou seja, nós não precisamos de obras para alcançar a salvação. Mas por ter alcançado a salvação pela graça, a nossa fé produz obras, como Tiago diz em sua carta, que uma fé sem obra é uma fé morta. Ou seja, nós somos salvos para reproduzir, ou seja, para fazer a obra de Deus, para produzir obras, mas não necessariamente as nossas obras irão nos salvar, mas elas são evidências de que, de fato, nós fomos salvos pelo Senhor. E aí, na verdade, os apóstolos queriam deixar explícito que o Evangelho de Cristo não era um movimento para trazer uma reforma ao judaísmo, como eu disse antes, mas sim mostrar um único caminho para a salvação. Para eles, a Igreja de Cristo não era uma nova seita judaica, mas o corpo de Cristo, do qual tanto judeus quanto gentios que se arrependessem e foram batizados em nome de Jesus Cristo fazem parte. Então, a decisão deles foi unânime nesse sentido, e devemos lembrar que a questão crucial em jogo não era algumas práticas judaicas de culto, mas a salvação, pois é o que lemos em Atos 15:1. Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Então, eles não estavam discutindo ritos religiosos. Eles estavam colocando em dúvida a competência de Jesus para salvar. E dizendo que só havia uma maneira do homem sendo salvo se fosse através da lei de Moisés, o costume de Moisés, ou seja, da circuncisão, da obediência à lei, da obediência aos ritos judaicos, da obediência do que nós chamamos do quadrilátero de Jerusalém, ou seja, as coisas, guardar-se das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual e tantas outras coisas que advêm dessa maneira que e nesses sentidos aí que se segue. Então todas essas abstenções exigidas estavam ligadas às leis cerimoniais estabelecidas em Levíticos 17 e 18. E 3 delas diziam a respeito das questões dietéticas que poderiam impedir refeições comunitárias entre judeus e gentios, ou seja, a um judeu não era permitido comer determinado tipo de coisas, e nem estar junto de um gentio. Ele não poderia estar junto de um gentio. Então, continuar com esse tipo de incitação dentro da igreja continuaria causando o quê? O rompimento da comunhão, da união entre os irmãos por conta dessas desavenças. E aí vem para nós à tona aqui a questão da nossa consciência, ou seja, de nós termos a consciência diante de Deus, de tomarmos cuidado com aquilo que nós fazemos para não provocarmos escândalo aos nossos irmãos, né? Aquela questão que Paulo fala, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu vou procurar não comer para que não venha escandalizar o irmão. Então, ou seja, os cristãos gentios, além de não terem esse mesmo pano de fundo cultural, lembramos que nosso Senhor Jesus Cristo considerou puro todos os alimentos. Então, continuar daquela maneira como eles estavam fazendo ia causar rompimento da comunhão. Então, o princípio que permanece para nós hoje é o princípio, irmãos, da nossa consciência diante de Deus e a necessidade de nós não fazermos aquilo que de fato vai causar escândalo para a vida daqueles que não são crentes, para a vida daqueles que não andam com o Senhor. E por isso que a igreja, nesse tempo de pandemia, deve tomar muito cuidado com as atitudes e as decisões que ela toma, para que ela não seja um empecilho à pregação do Evangelho a essas pessoas que hoje estão aí sedentas por ouvir a palavra de Deus, escarneceram da palavra e agora que estão vendo a situação que nós estamos vivendo, estão abertas para receber então a palavra vindo da parte do nosso Deus. Então, o princípio que fica para nós é melhor não fazer, ou seja, se eu vou escandalizar meu irmão, não faça. Não faça. Por que nós cristãos não fumamos, não bebemos? Porque nós sabemos que as práticas oriundas disso causam escândalos, os resultados oriundos disso acabam trazendo diversas coisas que acabam prejudicando as pessoas e por isso nós devemos tomar cuidado com isso. Se aquilo que eu vou fazer pode escandalizar alguém, é melhor que eu não faça, que eu tome cuidado com as minhas atitudes
e vigie, então, as minhas atitudes. Então, a conclusão que nós chegamos de Atos capítulo 15 é que, de fato, o Concílio de Jerusalém foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas na igreja porque, de fato, ele fundamenta. Primeiro, a salvação se dá pela fé e pela graça. Ou seja, a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Não é o homem que merece, é o Senhor que o deu. E como nós temos certeza da salvação? Através da fé, confessando os nossos pecados, abandonando os nossos pecados, abandonando as nossas vidas pecaminosas e crendo que verdadeiramente Jesus Cristo é o nosso Salvador. E ela se dá mediante a palavra de Deus, ou seja, cremos que a obra que Jesus realizou na cruz, ela é suficiente. As obras que nós realizamos hoje é a confirmação da nossa fé e não a confirmação da nossa salvação. Pois o que nos salva certamente é o Senhor Jesus. Então, a prática das decisões através do concílio foi uma experiência que fomentou o espírito de alegria e unidade entre os cristãos primitivos. Pena que ao longo da história do cristianismo, os concílios ecumênicos realizados na primeira fase da Igreja Apostólica e com a representação das autoridades cristãs foram logo depois substituídos pelos concílios romanos, ou seja, perdeu-se a ênfase do que era essa reunião para discutir o melhor para a igreja, por uma que transformou essas questões em situações políticas que acabaram afastando a igreja dos princípios verdadeiros da palavra do Senhor. Então, fica para nós, então, a grande questão. Primeiro, a salvação era pela fé e pela graça e pela palavra de Deus. A obra de Cristo ela é suficiente para a nossa salvação. E os homens não podem fazer nada em relação à sua salvação. Se Cristo não nos salvar, o homem não é pelas suas obras que ele vai conseguir salvar a si mesmo. E aí, eu volto de novo àquela questão inicial que nós debatemos, que foi a respeito da comunhão e união, né, do Salmo 133. Todos nós concordamos com essa afirmativa? Sim. É bom e agradável. Ou seja, é a vontade de Deus que os irmãos vivam em união. Viver unidos significa, irmãos, estar dispostos a superar as nossas diferenças. Superar a diferença não significa aceitar pecado. Significa que eu vou amar o meu irmão, entendendo que assim como Cristo me aceita por eu ser falho do jeito que eu sou, e me aperfeiçoa a cada dia, Cristo também vai aperfeiçoar a cada dia o meu irmão. E precisamos desenvolver uma convivência agradável em nosso meio. Ou seja, o momento de estarmos juntos enquanto igreja precisa ser um momento agradável. Não pode ser um momento de abrirmos feridas. Há quem disse que o lugar que deveria ser um hospital para tratar as feridas tem sido um campo de batalha para abrir mais feridas. E precisamos de fato buscar sabedoria, temor, discernimento espiritual para podermos solucionar os problemas que a igreja enfrenta. E principalmente agora, irmãos. Principalmente agora. Sei que outros problemas ainda maiores virão quando essa pandemia passar. E por isso nós precisamos estar unidos no Senhor. Para que de fato nós possamos experimentar o melhor e vivermos como corpo do Senhor aqui na terra. Amém, irmãos? Espero que a aula tenha sido agradável para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos mandassem as suas participações, mande suas dúvidas, responda essas questões que eu deixo aqui para os irmãos. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre a nossa aula de hoje e que na próxima aula a gente tira um momentozinho aí para discutir. Participe, irmãos. Mande as suas dúvidas, mande a sua participação, que isso só enriquece o nosso estudo. Amém? Vamos orar. Amém. Louvado seja o Senhor. Como é bom, né, irmãos, podermos ter esses momentos tão revigorantes de estudo da palavra do nosso Deus. Foi bom passar esse momento com os irmãos nesta manhã, estudando mais uma lição de Atos dos Apóstolos, e que Deus possa nos abençoar. Mas vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por mais esse estudo da palavra do Senhor, e vamos agradecer pelo fortalecimento que Ele sempre nos dá nesses dias tão difíceis que nós temos vivido. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo estudo da Tua palavra. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, pois na Tua palavra nós podemos nos alimentar, podemos nos renovar e encontrar alegria, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. É o que nós pedimos ao Senhor. Cuida de cada um desses meus irmãos, abençoa eles ricamente, Pai.
Pai, cuida dos seus servos, supra todas as necessidades dos seus servos, tira todo o medo, Pai, e ajude eles, ó Deus, nesses momentos tão delicados que nós estamos vivendo. Fica conosco, ó Pai, e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima aula, então. Que Deus nos abençoe.